Acho que até por ler os comentários lá do canal, o pessoal, eles colocam muito Israel em evidência. Acho que é muito por isso, né? De pensar que há um período ali de Jesus voltar para a igreja e depois de Jesus voltar só para Israel. Até o pastor Douglas falou que Israel não tem mais essa relevância toda. Que É, Israel é mais uma nação, assim como as outras. sim. Vamos lá. Tudo tem um princípio teológico. O dispensacionalismo, ele trabalha com a ideia de dois povos. Deus tem dois povos. E eu acho que muitos de vocês já ouviram isso. A igreja e Israel. Isso aí. O aliancista, que é a corrente que a gente faz parte, trabalha com uma teologia pactual. Qual é o pacto que Deus fez com o homem? Nesse sentido, como Paulo descreve nas suas cartas, a igreja também faz parte dos filhos de Abraão. Deus fez um pacto a Abraão, uma aliança com Abraão. Em ti será bendita todas as nações. Opa, não é só um. Aí Paulo reinterpreta para os judeus no Novo Testamento, principalmente na carta aos Gálatas e também na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer que nós que cremos no Cristo somos filhos de Abraão, filhos da aliança. Então o povo de Deus, para nós, não são dois, é um só, é a igreja. A igreja é o povo de Deus. Por quê? Paulo vai deixar explícito que o filho da promessa é Cristo. O filho da promessa é Cristo. Não é Isaac que está bendita as nações, é em Cristo. Paulo vai dizer isso. Significa dizer, ele está reinterpretando o Antigo Testamento para os judeus daquele momento e para os judaizantes, dizendo para eles o que? Não há uma distinção entre gentios e judeus. Todos aqueles que creram em Cristo são filhos de Abraão. Partindo desse princípio, nós entendemos que Israel tem o seu lugar, mas Israel tem o seu lugar quando crê no Messias, quando crê em Jesus. Aí Israel se torna, então, filho de Abraão. Não é uma questão étnica, como eles pensam até hoje, como eles pensavam no primeiro século da igreja, onde Paulo precisa de alguma forma combatê-los quanto à teologia deles. Então, eles se tornam filhos de Abraão a partir do momento que eles creem, assim como os gentios, que crendo em Cristo também fazem parte da aliança que Deus fez com Abraão. Nesse sentido, olha como as coisas vão sendo clareadas. Nesse sentido, Israel tem o seu papel? Tem, quando crê. Se Israel não crê, ele não é filho. Ah, mas Deus veio para o povo judeu. Ah, o Senhor de fato. Mas o que Jesus falou sobre isso, gente? Jesus disse que os meus me rejeitaram. Não foi isso que Jesus disse? Paulo vai sistematizar isso na carta aos Romanos. E Paulo ainda tem um cuidado de dizer, ó, não se soberbeçam. Porque também existe uma outra ala extremista que faz com que a gente rechace os judeus como eles não tivessem nenhum tipo de importância. Paulo também não deixa isso acontecer. Paulo fala, assim como vocês foram enxertados, eles também serão reenxertados. Esse ser reenxertado quer dizer que o Cristo que nós cremos é o mesmo Cristo que vai provocar neles também o arrependimento. E qual arrependimento? O arrependimento principal dos pecados, sim, mas também de não terem crido nele para a salvação. Só que isso vai acontecer por meio de graça e não por meio de méritos próprios, porque méritos próprios eles já estão praticando até hoje, seguindo as 613 mitzvot, que são as regras do judaísmo. Então, até os dias de hoje, existe um peso da lei sobre eles que eles precisam seguir porque eles acham que a justiça de Deus se dá perante a lei. Até os dias de hoje, eles não creem no pecado original. Então, eles acham que seguir o regimento da lei torna eles, sim, justificados diante de Deus. Então, é a maneira que eles creem. Então, não faz sentido eu ir para o pós-arrebatamento, ter as testemunhas, eles fazem essa alegação de que ali Moisés e Elias vão aparecer como essas duas figuras para testemunhar eles. Então, eles crerão porque Moisés e Elias testemunharam. Mas Moisés e Elias já estão testemunhando desde sempre. Moisés disse sobre um outro profeta que se levantaria lá no começo de tudo. Lá quando eles estavam no deserto. Ainda como hebreus que saíram que saíram do Egito. Então essa salvação implica aos judeus também como graça. Então não podemos também no outro extremo dizer rechaçá-los, porque eles possuem o seu lugar. Mas o povo de Deus é a igreja. Esse é o povo de Deus. Esse outro extremo também que rechaça Israel foi o que Hitler se apropriou.
E não pensem vocês que ele não teve apoio. Ele teve apoio da igreja. Ou, não vou ser desonesto, parte da igreja, uma parte bem numerosa para fazer o que ele fez. Inclusive distribuiu livros com chancela teológica para que a comunidade tivesse aceitação, porque havia essa teologia de rechaçar os judeus como se eles fossem apenas aqueles que atrapalharam todo o processo, porque até no Novo Testamento os judaizantes aparecem tentando combater a mensagem do apóstolo Paulo. Então eles se tornaram inimigos. Paulo diz, não façam isso. Não façam isso. Então, eles têm um lugar deles, e o lugar deles é crendo no Messias, assim como nós cremos, tornando-se filhos da promessa da aliança feita de Deus com Abraão.